Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com análises e notícias do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que vacilou na noite de quarta-feira contra o time do Fluminense, perdendo o jogo por 2-1 no Maracanã. Porém, o seu concorrente direto ao título, o Palmeiras, também tropeçou jogando no Allianz Parque e não venceu. Vamos aqui acompanhar a repercussão e as análises, desse confronto entre Flamengo e Fluminense e também tentar entender melhor agora a próxima rodada, Como é que vai ser aí a próxima rodada para o Flamengo, que terá o Red Bull Bragantino pela frente. Lembrando que faltam 9 dias para a grande finalíssima da Libertadores, ainda tem isso em paralelo, Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. Agora, o Fla-Flu, esse sim, claro, como sempre agitado, hein, Rafa? Verdade, Bruno. Segundo o velho poeta, para que a alma não fique sedentária, corra riscos. É isso que dizem por aí, Mas os riscos têm que ser bem calculados. Ontem, o Flamengo não calculou bem os seus riscos, o Fluminense teve muito mais imposição e, ao meu juízo, não sei se os companheiros concordam, você, o Jailson, também o Donk, mereceu a vitória, apesar do Flamengo ter terminado o clássico com mais posse de bola, muito mais, inclusive, e mais finalizações. O primeiro tempo do Fluminense pavimentou a vitória por 2-1 ontem aqui no Maracanã. Na perspectiva tricolor, o Fluminense terá agora a partida contra o Palmeiras, jogo importante, inclusive, nessa relação do título, e depois 3 clássicos tricolores, contra o São Paulo, no Maracanã, contra o Grêmio, fora de casa, e ele fecha o Campeonato Brasileiro, novamente, aqui no Maracanã, recebendo o Bahia. Mais 2 vitórias nesses 4 jogos, e o Fluminense estará matematicamente classificado, pelo menos, para a pré-Libertadores. E logo mais, se o São Paulo não vencer o Corinthians, o Fluminense vai abrir uma vantagem de 9 pontos em relação ao primeiro time fora da zona de classificação para o Conmebol Libertadores. Momento muito importante para a equipe do técnico Luiz Subeldia, que obviamente ainda não conta com todos os jogadores à disposição. Mas não sentiu muita falta, por exemplo, do Cano, que segue entregue ao departamento médico, e ontem o Everaldo fez mais uma vez o papel como centroavante. O outro jogador entregue ao departamento médico é o zagueiro Manuel. Falando em departamento médico e já mudando o foco para o Flamengo, o atacante Bruno Henrique ontem deixou o gramado aqui do Maracanã aos 34 minutos do segundo tempo, se queixando de dores musculares. Tá tudo lá no nosso site spl.com.br, reportagem assinada pelo Daniel Bocato. Na sua apuração, o jogador vai ser avaliado hoje no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, e se for detectada a necessidade de um exame mais detalhado, o exame será feito ainda ao longo desta quinta-feira. Dá para dizer que, pelo menos por hora, Bruno Henrique, o novo centroavante titular, depois da ontem notícia ruim do fim da carreira, da temporada para o Pedro em 2025, o Bruno Henrique assumiu a condição de centroavante titular, e aí o Flamengo pode ter o risco de não tê-lo em campo sábado contra o Bragantino, novamente aqui no Maracanã. O Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro, perdeu o clássico, mas o Palmeiras tropeçou empatando com o Vitória e, portanto, matematicamente, as condições para a conquista ainda são mais favoráveis para a equipe do técnico Felipe Luiz. Mas convenhamos, o Flamengo precisa voltar a jogar um futebol mais consistente. Vamos trazer aqui no Sport Center personagens do clássico de ontem, Fluminense 2, Flamengo 1. Lo que hicimos bien es poder interpretar, que es largo el asunto, ¿no? Poder interpretar dónde estaban sus falencias, ¿no? Las falencias de Flamengo, y dónde estaban sus fortalezas. Es largo porque por ahí son 3 puntos de cada situación, con bola que teníamos que hacer y sin bola que teníamos que hacer. 3 puntos con bola y 3 puntos sin bola los hicimos muy bien gran parte del partido. Fue un partido muy duro en todos los aspectos, que había que estar muy enfocado por una cuestión de que estamos enfrentando a uno de los punteros. Ânimo, atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida.
Essas as considerações dos técnicos. Lembrando que para o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Bragantino, ele não conta com o Pulgar, que está suspenso ontem, recebeu o 3º cartão amarelo. E o técnico Luiz Zubeldia no Fluminense tem, como já destaquei, praticamente todo o elenco à disposição, menos o Cano e o Manuel. Bruno. Boa, continua com a gente, tá, Rafa? Pra gente falar bastante desse jogo, da vitória do Fluminense e, claro, da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo muito forte do Fluminense. 7 finalizações, 2 chances criadas, 9 ações na área do rival e os 2 gols marcados. Ainda na primeira parte ali, né, do primeiro tempo. No segundo tempo as coisas mudaram, e aí o Flamengo finalizou mais, criou mais chances, teve 23 ações na área do rival no segundo tempo. Caramba, muita coisa, porém só um gol marcado. Bom, um primeiro tempo então muito melhor do Fluminense, foi assim então, Jailson, que o Flu conseguiu vencer no Maracanã? Sem dúvidas, o primeiro tempo que o Fluminense fez muito forte, justamente aproveitando ali, né, o lado direito do Flamengo, um pouco mais enfraquecido na marcação com o Emerson Royal e com o João Vitor, o garoto, enfim, o Fluminense atuando mais para aquele lado, enfim, Canobi, o Serna também, o Lúcio Acosta encostando, como ele sempre vem fazendo, né, ele encosta muito no ponta, seja de qual lado for para fazer as jogadas ali em associação. O René estava com muita liberdade, pelo lado esquerdo também, o René conseguia dominar a bola com tranquilidade, podia dar o passe à frente, podia dar o passe lateral, podia dar o passe para o meio, enfim, estava com muita tranquilidade para jogar. E aí o Fluminense foi criando uma chance em cima da outra. Já a primeira com o Canobi, que ele entra, a bola passa ali, né, rente à trave, depois tem o gol do Acosta, enfim. Que eu falei ali na primeira hora, né? O primeiro tempo poderia ter acabado tranquilamente 4-0 para o Fluminense, porque as chances foram ali enfileiradas, né? Uma atrás da outra. E o Dom que destacava o aproveitamento do Fluminense com o Zubeldia. Tava batendo ali 65% quase, Donk. É impressionante, Mas né? muito desse percentual conquistado no Maracanã. Quase todo, né? 100% Porque no dos Maracanã. 12 jogos que ele tem, são 7 vitórias. Os 7 jogos em casa. Aliás, ontem foi o primeiro gol que sofreu no Maracanã. O Fluminense, o gol de pênalti do Jorginho, foi a primeira vez que sofreu o gol como mandante sob o comando do Zubeldia. Só que ainda não venceu como visitante, né? Tem 2 empates e 3 derrotas. Mas a atuação foi muito boa, né? Tanto da estratégia do Zubeldia, a forma como se impôs, não deixou o Flamengo jogar. A marcação alta, que até sendo determinante, né? O Canóbio e o Serna, né? Com muita força por ali, conseguiram ser também peças importantes. O Acosta, ele cresceu muito, né, sob o comando do Zubeldia. Com o Renato tinha aquela formação muitas vezes com os 3 volantes, ele conseguiu encaixar o Acosta e está dando muito certo, né, nessa formação sob o comando do Zubeldia. E aí não tirando mérito, acho que a gente já destacou, o Fluminense foi merecedor, jogou muito bem, mas o Flamengo esteve muito abaixo. Acho que a gente tem que falar, assim como no caso do Palmeiras, do desrespeito da data FIFA, que não é respeitar a data FIFA quando você joga na sequência, e isso... campeonato que está tão próximo de 2 equipes ali com tanta força, mas... a partir do momento que você tem elencos tão robustos e tudo mais, não é para justificar algo que é absurdo no nosso calendário, mas você tinha condição de jogar melhor. Ainda mais no caso de jogadores que estão brigando por um lugar pensando em final de Libertadores, ou de jogadores que não estiveram na data FIFA. Você vê atuações muito abaixo do Eric, do Saul, muito mal ontem também. Então, assim, o Samuel Lino também não indo bem. Só para citar alguns exemplos de jogadores que estavam aí. Então, acho que não é também só usar a questão da data FIFA para determinar, embora tenha que ser criticado, porque é um absurdo acontecer esse tipo de jogo ainda, mas o Flamengo, com as opções que tem, deveria ter jogado melhor. Foi uma atuação bastante abaixo. Porque aí, não é, Rafa, o Felipe, a gente tá vendo os lances das falhas técnicas, né? Porque o Felipe falou, não faltou atitude, mas eu tenho que reconhecer que tecnicamente o time não foi bem. Mas assim, o torcedor questionou a maneira... Foi apática com que o Flamengo entrou em campo? Foi assim, Rafa? Ou não? Eu acho que o Flamengo não tinha norte ontem, viu, Bruno? Fiquei com a sensação de que o time entrou meio desnorteado. Desnorteado, né, não significa dizer necessariamente desconcentrado. É você entrar em campo e seu adversário imprimir um jeito de jogar para o qual você não estava preparado. Eu acho que o Fluminense ontem teve uma atitude no primeiro tempo que talvez tenha pego o Felipe Luiz de surpresa. Eu acho que ele dificilmente iria confessar isso numa entrevista coletiva. Uma coisa que chamou a atenção ontem na dinâmica do jogo até o Fluminense fazer 1-0 é que com a entrada do Carrascal para fazer teoricamente o papel do Arrascaeta e o Samuel Lino mantido do lado esquerdo, aquela troca que normalmente Carrascal e Arrascaeta fazem, ela precisou ser feita entre o Lino, que é mais posicional, e o Carrascal. E aí, naquele espaço, o Flamengo não conseguiu jogar por 2 motivos.
motivos. Primeiro porque a recomposição do Hércules foi absurda pelo lado direito, isso também chamou a atenção, e o Samuel Xavier está vivendo uma ótima fase, tanto defensiva quanto ofensivamente. Sem a bola, o Martinelli baixava e o Fluminense em alguns momentos tinha uma linha de 5 para poder confrontar os 4 atacantes do Flamengo. Com a bola, o Zubeldia deu liberdade para todos os homens de meio campo aparecerem no ataque, tanto que o Martinelli teve no primeiro tempo uma oportunidade, inclusive de fazer um gol, numa bola que o Fluminense pressionou a saída, recuperou a posse e ele estou por cima. Então, o Hércules presente no ataque, o Lúcio Acosta é um meia de construção, Martinelli chegando ao ataque. Então, eu acho que esta característica de jogo, que não é necessariamente aquela que o Fluminense vem fazendo frequentemente nos jogos do Maracanã, no comando do Zubeldia, essa característica, essa estratégia pegou o Felipe Luiz de surpresa. O Flamengo não esperava a atitude do Fluminense como se desenvolveu ontem. E dá pra avaliar já o ataque, assim, não dá ainda, né, pra fazer essa avaliação, porque eram muitos desfalques ontem, não é? Eram muitos desfalques, mas acho que dá para pegar o gancho, por exemplo, no que o Rafa acabou de falar, em relação ao Carrascal, por exemplo. O Carrascal seria o cara na tentativa de ligação, né? Como ele estava no lugar do Arrascaeta, que inclusive foi para essa função que ele foi contratado. Sim. Ele não conseguiu jogar. O Carrascal, o Hércules e o Martinelli engoliram o Carrascal. Na verdade, engoliram todo o meio-campo do Flamengo, né? E aí o Carrascal, o Saul muito mal também. O Saul não estava conseguindo fazer essa ligação, estava errando alguns passes bobos. E o Carrascal justamente não estava conseguindo levar o time ao ataque. O Carrascal poucas vezes tocou na bola, inclusive, no primeiro tempo. Mas quando o Felipe fala de erros técnicos, ele está falando do ataque ou da defesa? Porque os da defesa são mais evidentes, né? Pra mim da defesa. Inclusive também, pegando o gancho no que o Rafa trouxe. É do Rossi, né? A questão só do Rossi, adiantar a marcação. Antes até do Rossi. Mas é do Rossi. O erro do... Ele não vai dizer na coletiva. Mas não foi só o Rossi. O goleiro entregou o jogo. Não vai. Não foi só o Rossi, mas ele foi não vai individualizar. Rossi. O maior erro técnico do jogo foi do Rossi. Foi. Ele não vai individualizar, mas, por exemplo, a bola, como a bola lance... chega no Rossi, também já chega uma então, pedrada, antes né? Desse lance, a gente acabou de ver, o João, ele já tinha... Ele sentiu, essa que é a realidade. Ele tinha sentido que ele tinha... E, obviamente, não é que querendo colocar toda a culpa nas costas de um garoto que está tendo as primeiras oportunidades como profissional do Flamengo. E que é da seleção de base, não é qualquer um, né, gente? Ele tinha errado já. Isso. Então já tinha meio que um peso em cima, né, da torcida do Flamengo em relação ao menino. E aí ele começou o jogo, logo no início ele erra o passe que o Martinelli chuta por cima também. Então o Fluminense viu ali, e é complicado você falar isso, mas o Fluminense viu uma mina de ouro. Sim. Essa é a realidade. O Fluminense viu ali, ó. Ali, né? E a gente... É que a gente não vou falar isso daqui, mas fala isso também. Se a gente fala isso na pelada, qualquer um que fala isso em pelada, tu vê que um cara que joga atrás tem um pouco mais de dificuldade, tu fala aperta que ele vai dar uma entregada. Aperta que ele vai entregar. Ele estava inseguro. Ele estava inseguro. E aí foi isso que o Fluminense fez. Apertou o lado direito do Flamengo, quando o Flamengo tentava sair jogando. Por quê? O time não vai mudar a característica. Quem é que joga ali? O Léo Ortiz. Que o time, o manejo já automático, que a gente estava falando ontem, das movimentações automáticas, os processos. Então o time é acostumado a fazer esse tipo de saída de bola. E aí paga-se, né, o Flamengo nesse sentido, em relação ao zagueiro e ao reserva do 9, a janela, que essa aqui é a realidade também. Que fica fora. Porque o Flamengo não contratou zagueiro, contratou só o Danilo lá no início. E não é não que só não contratou, mas lá no começo também dispensou, negociou o Fabrício Bruno. Então, não contratou zagueiro e também não teve um reserva das mesmas características do Pedro, e agora tá pagando. Tanto que o Felipe Luiz é até questionado e ele fala, olha, a gente vai ver no final da temporada se foi um erro de planejamento em relação ao setor. E eu achei uma coisa muito importante como o Felipe Luiz tratou dessa questão da atuação do João Vitor. Eu digo mais da atuação porque, sinceramente, no lance do gol, é ruim o recuo, mas o Rossi recupera o erro, ele conserta o erro. Ele corrige o erro e ele erra num lance que... Então, assim, a bola já estava sob o controle, só que aí ele domina errado na sequência. Então, eu não... Por mais que ele tenha feito um passe ruim, eu não consigo culpar o João Vitor no lance do gol, porque o Rossi corrige até o erro dele. Só que a sequência acaba contribuindo. De fato, a atuação foi abaixo, não foi bem. E eu gostei muito da forma como o Felipe Luiz falou, assim, foi extremamente consciente de que não é justo, ele acaba queimando etapa. Ele contava com o João Vitor porque era a necessidade surgiu. Claro. E aí eu acho que bate muito mais na questão do erro de planejamento do elenco, muito mais nisso do que você expor um garoto. Então acho que o Felipe Luiz foi bem também de lidar dessa forma na coletiva. E aí eu acho que ontem o Felipe foi muito bem na entrevista. Eu achei, assim... Concordo plenamente. Quer dizer, você pode concordar ou discordar, né, de algumas coisas que ele falou, mas acho que ficou claro, né, como ele pensou, porque ele tomou aquelas decisões. Então, por exemplo, dessa questão da defesa. Poxa, perguntaram ali pra ele, a defesa já estava insegura no jogo anterior, por que você repetiu?
Vai falar, pô, não tem o Varela, não tem o Danilo, não tem o Léo Ortiz. Eu escalei quem eu tinha. Isso depois ele respirar fundo. E aí perguntaram até pro Felipe Luiz por que ele não dá chilique que nem o... É brincadeira, né? Que nem o Zubeldia. Ele não fica andando de um lado pro outro igual o Sampaoli. É, exatamente. E aí o Felipe foi muito bem, também hein? Tem a ver com o perfil das coletivas, né? Não, e aí, Rafa, o Felipe foi muito bem, hein? Porque ele falou assim, bom, se for por isso, então, se é por causa de chilique, tira o Ancelotti da seleção. Exatamente. E ainda falou, e se for pra dar chilique, então eu não sirvo pra estar aqui. Cada um tem seu perfil. Claro, gente. E ele é líder do Campeonato Brasileiro. E não é, Rafa? Ele é líder do Campeonato Brasileiro e tá na final da Libertadores com esse temperamento que ele tem. Não é isso que vai definir? Não tá escrito em pedra, né, Bruno? Essa história de que o cara tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem isso, assim, o técnico que dá certo é o técnico low profile, que fica ali observando, anota tudo e fala no vestiário. Não, o técnico bom é aquele que joga junto com o time. Tipo o Gustavo Costas lá no Racing, que corre de um lado para o outro, acompanha o lateral. Não tá escrito em lugar nenhum que existe uma liturgia para a função. O sujeito tem que fazer exatamente de acordo com esse manual. Cada um é do e como treinador no campo, trabalhar o máximo possível para poder interferir de alguma forma, né, no desempenho do time enquanto o jogo acontece. Porque, na verdade, depois que o juiz apita, tem pouca coisa do técnico no campo. Tem coisas do técnico, naqueles raros momentos que ele fala com alguém na lateral, quando ele vai para o intervalo e reposiciona o time. Mas o jogo, como diz o Tite, é um mecanismo vivo. E aí acaba que a participação dele em si não é tão necessária quanto antes e depois, né? Agora, concordo com vocês plenamente em relação ao Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, é preciso ser dito isso, porque o Flamengo pode ser campeão da Libertadores e do Brasileiro, ganhar uma das duas competições ou não ganhar nenhuma das duas. E a minha opinião é a mesma, ela não muda. O Felipe Luiz já é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o Felipe Luiz, ele é praticamente cirúrgico em 97, 98% dos momentos em que se posiciona diante das câmeras numa entrevista coletiva. Ele tem conteúdo, ele tem equilíbrio, ele respeita o papel da imprensa que está ali, ele respeita o torcedor do Flamengo quando ele se manifesta. O Felipe Luiz dá aula de como se deve se comportar numa entrevista coletiva na função técnica de futebol. Eu até falei ontem que no caso do Bruno Henrique eu não gostei a maneira como ele tratou, né? Muito mais responsabilizando a imprensa ou repercussão do que o Bruno Henrique. Mas eu concordo com você. Por isso que eu falei 97%. Acho que em 90, 95, 97% eu tô sempre ao lado dele. O Rafa, e o pênalti, foi ou não? 100% é utopia, né? Não, até porque ele, poxa, ele é um técnico jovem. Ele tá acertando e errando claro. Também, né? Mas eu tô com você, 95, 97% ele tá certo. E o pênalti, foi, Rafa? Então, essa é a discussão do momento, né? O Flamengo questiona a decisão da arbitragem. O árbitro de campo, o Davi de Oliveira Lacerda, árbitro da Federação Capixaba, o árbitro de vídeo, Wagner Hillway, invariavelmente, né, sempre presente nas discussões dos dias seguintes dos jogos do Campeonato Brasileiro, na sua atuação como árbitro de vídeo, em função do lance do Thiago Silva e do Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo no segundo tempo. Nós temos aí o áudio disponibilizado pela CPF, que é a conversa entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, e que dá origem à decisão da não marcação do pênalti. Vamos ouvir o áudio disponibilizado pela CBF, depois eu trago o meu juízo de valor, Bruno. Vamos acompanhar. Ataque, não! Ele tira o pé! É canto! Não! Canto, tá? Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tranquilo. Tem que lembrar do app lá. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro. Tá, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele não chuta. Volta só naquele zoom ali, só naquele movimento, Me dá se eu tenho outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Não, ele vai fazer o movimento, vai devagar ali. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagero. Bom, essa foi a conversa entre as duas autoridades, a do apito e a do campo. Se você quer saber a minha opinião, para mim, a coxa do Thiago Silva ela é suficientemente útil para derrubar o Bruno Henrique. Obviamente que o atacante do Flamengo faz uso desse contato para se projetar, mas eu acho que o pênalti poderia ter sido marcado sim, Bruno. Para vocês, pênalti?
Pênalti, pô, pelo amor de Deus, cara. Pênalti. Pra mim é brigar com a imagem. Pra mim é brigar com a imagem, é um dos erros, assim, dos que a gente viu de arbitragem do campeonato, para um dos maiores. É um dos maiores? É muito claro. É? Pra mim é muito claro. Falar uma coisa, sinceramente. Fala, Gilson. Pra mim não marcaram o pênalti, quero o Thiago Silva, cara. Quero o Thiago Silva. Ou porque já tinham marcado um antes pro Flamengo, né? Thiago Silva, que é experiente, o cara que... trajetória na Europa... E ali ele não viu o Bruno Henrique. E aí, ele não viu o Bruno Henrique estica a perna, e o Thiago Silva foi tentar tirar a bola, do nada tem uma perna na frente dele e ele chutou a perna do Bruno Henrique. O que me pega ali é assim, ele tira totalmente a perna. Ele tirou, ele totalmente, nem viu. A perna foi forte. E foi um chute aqui, né, na altura ali da panturrilha do Bruno Henrique. Pra mim é discutível. E você acha que o outro pênalti depois tem o peso de não ter dado o primeiro? Ou é claro que tá no braço? René? É. Foi o contrário, tem razão. O outro foi depois, perdão. Isso, foi depois, né, Rafa? Mas aí vocês acham que tem Não, mas o outro é pênalti também. Eu também acho que não, porque foi pênalti. O René tentou meter um miguezinho ali na reclamação, mas foi pênalti. Tá. Vamos começar a girar a nossa reportagem? Vamos lá para o Rio de Janeiro. Juliano Lima está posicionado para falar sobre o jogo de ontem. O Fla-Flu, meu amigo. Derrota com falha de João Vitor, falha de Rossi. Como é que repercutiu essa derrota aí no Maracanã? Acho que o resultado só não foi pior, ou o clima só não foi pior nas arquibancadas, porque antes o Palmeiras tropeçou, né? Boa tarde, meu velho. Prazer estar contigo aqui no Taon. Prazer também, Vini, certamente. Eu acho que o resultado em si só não pesou tanto como você disse, porque o Palmeiras também tropeçou, né? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Taon. É isso, agora o Flamengo não quer pensar mais nesse jogo de ontem, é passado, tem que pensar pra frente, é Bragantino. Mas vale lembrar realmente como foi essa partida, como foi esse clássico, como foi a atuação do Flamengo, que segue como um sinal de alerta em relação aos compromissos pela frente. Não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também tem uma decisão de Libertadores pela frente no dia 29 contra o Palmeiras. Então tem uma questão da parte defensiva que o Flamengo precisa ter e muito cuidado. E o Felipe Luiz destacou muito isso na entrevista coletiva. O Flamengo começou mal o jogo, o Fluminense conseguiu controlar as ações do Flamengo todo o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, quando o Cebolinha entrou na ponta esquerda, o Flamengo melhorou um pouco, mas o Fluminense conseguiu manter esse controle de fato. Além do golaço que o Lúcio Acosta fez, que abriu o placar, o Flamengo também falhou muito na defesa. O João Vitor, que foi vaiado pela torcida, pegaram muito no pé do João Vitor. E aí, complementando a falha, teve o Rossi ali que errou e o Fluminense chegou ao segundo gol. O Flamengo descontando com o Jorginho de pênalti. Mas mesmo assim fica no ar essa questão da parte defensiva. Só pra você ter uma ideia, Vini, são 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos. O Flamengo, que tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, agora não tem mais. O Cruzeiro agora tem 22 gols sofridos e o Flamengo agora tem 23. O Flamengo perdeu aí nessa estatística da parte defensiva, dos gols sofridos. Agora tem 23 gols sofridos. Então, o Felipe Luiz destacou muito que ele vai tentar corrigir essa parte defensiva. O João Vitor, na entrevista coletiva, foi perguntado pelo Felipe Luiz sobre o João Vitor, as vaias, enfim, a atuação do garoto. Ele disse que confia muito no João Vitor, é um garoto ainda. Dentro dessa experiência na defesa só tinha o Léo Pereira, o Danilo estava com a seleção brasileira, estava voltando, então ele achou a melhor opção começar com o João Vitor ao lado do Léo Pereira. E aí o Danilo entrou no decorrer da partida, mas para preservá-lo mesmo diante de tudo que o Flamengo tem pela frente. Só que aí vai ter uma notícia boa em relação à defesa, né? O Léo Ortiz deve voltar no próximo jogo contra o Bragantino, no próximo sábado, próximo compromisso do Flamengo. Ele está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, seguiu o tratamento, deve voltar a ser relacionado, e esse período de oscilação da defesa do Flamengo casa justamente com essa falta do Ortiz, né? Formando a dupla com o Léo Pereira. Então essa dupla deve voltar no próximo sábado contra o Bragantino. E além dele, o Flamengo deve contar com a volta do Jorginho como titular. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Fluminense, mas ele deve voltar a ser titular. Lembrando que o Jorginho se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita, aos pouquinhos foi voltando, voltou a ser relacionado e deve voltar a ser titular contra o Bragantino. E além dele, um jogador importantíssimo, o craque do Flamengo na atual temporada, o Arrascaeta, estava com a seleção uruguaia durante a data FIFA, jogou contra os Estados Unidos, fez um golaço de esse jogo contra o Fluminense, ele deve voltar à equipe, então reforçando esse meio-campo, que precisa também melhorar um pouco mais essa criação do Flamengo. E além deles, o Pulgar e o Saúl estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, então os dois estão suspensos, não podem jogar, mas o Flamengo começa a voltar a encaixar essa parte defensiva, importantíssimo o Léo Ortiz voltando a formar a defesa com o Léo Pereira, e também o Jorginho voltando a ser titular ali no meio-campo, corrigindo essa parte defensiva e também ajudando o meio-campo a criar, e é claro, o Arrascaeta, que é o craque do Flamengo
Flamengo na atual temporada, voltando para ajudar o Flamengo nesse decorrer do campeonato. Como você disse, faltam 4 rodadas, 2 pontos a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado, e tem também uma final de Libertadores pela frente, né, Vini? Demais. Tá todo mundo escalando os times no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos todo mundo é modo de dizer, né? Força de expressão. Palmeiras e Flamengo estão escalando os times no Campeonato Brasileiro, mas pensando no dia 29, né? E esse dado que o Juliano trouxe aqui é realmente gritante. 7 gols nos últimos 4 jogos é muita coisa para um time que quer ser campeão, especialmente num jogo único, né? Como é o do dia 29 lá em Lima. A defesa precisa voltar a funcionar bem. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora terá pela frente, né, o Red Bull Bragantino. E lógico, tem que ir já se estruturando e pensando na grande finalíssima do dia 29, a final da Libertadores da América lá em Lima. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!